Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Ricardo e hoje vim falar para você, gestor, que quer saber mais sobre treinamentos na sua empresa, na sua organização. Se é a sua dúvida, assista o vídeo que preparamos para você. Se você está assistindo esse vídeo agora, está preocupado sobre como realizar, quando realizar, com qual frequência realizar os treinamentos exigidos nas normas regulamentadoras. Não é uma prática muito comum no Brasil realizar treinamento com frequência. Por isso, as normas regulamentadoras, mais especificamente a norma regulamentadora de número 1, determinou que todas as empresas, todas as organizações disponibilizassem treinamentos. Segundo a NR1, a depender de cada NR, esses treinamentos devem ocorrer de maneira inicial, ou seja, antes do trabalho do indivíduo, ou seja, antes que o indivíduo recém-admitido exerça sua função, periodicamente, aí a depender de cada norma regulamentadora a que o seu funcionário estiver relacionado, e quando houver o treinamento eventual, neste caso especificamente para indivíduos que ficaram afastados por mais de 180 dias, ou quando houver um acidente fatal ou grave dentro da sua organização. Os treinamentos salvam vidas e o fato da nossa cultura não disponibilizar isso, treinamentos com frequência, fez com que o governo criasse a obrigatoriedade das empresas oferecerem os treinamentos para os seus funcionários. E aí temos treinamento para, por exemplo, operador de empilhadeira, treinamento para equipamento de proteção individual e muitos outros que existem nas normas regulamentadoras para cada setor, para cada função da sua organização. Os treinamentos realmente salvam vidas e devem seguir o que as normas determinam. Por exemplo, o treinamento ele deve ter sua carga horária adequada para cada norma regulamentadora, assim como o conteúdo programático. Tem que ter também o nome do indivíduo que ofereceu esse curso e sua devida regularização dentro dos órgãos fiscalizadores. É importante que o certificado seja entregue ao seu funcionário e esse certificado deve ser arquivado também na sua organização para, se uma fiscalização ocorrer, puder ser entregue ao fiscal ou ao indivíduo que está questionando o treinamento desse indivíduo. Lembrar também que neste treinamento eventual deve ocorrer sempre quando tiver um acidente fatal ou muito grave, não é? O nosso pensamento aqui é de treinamento diário, obviamente não um treinamento formal diário, mas pequenos treinamentos que inclusive a norma regulamentadora de número 1 recomenda. Esse treinamento ele pode ser, por exemplo, com um supervisor, ou seja, uma conversa supervisionada diária, um diálogo de segurança diário em que tenha uma pauta pré-determinada todos os dias, para que os indivíduos lembrem da importância, por exemplo, do uso do equipamento de proteção individual. Em determinados momentos, ou seja, de forma periódica, assim como a norma regulamentadora de número 1 determina, tenha esses treinamentos um pouco mais elaborados e assim com uma carga horária, com um profissional mais especializado. Então, esse indivíduo teria treinamento periódico, treinamento inicial antes da sua função, um treinamento periódico, que pode ser, por exemplo, anual, e pequenos treinamentos diários que abordem a importância, por exemplo, do equipamento de proteção individual, em que o supervisor pode fazer de maneira conjunta e pode ser inclusive um momento de aproximação entre líderes e liderados. Então a gente entende que o treinamento ele deve ser frequente nas empresas e nós sabemos que empresas que propiciam treinamentos com frequência para os funcionários aumenta não só o engajamento, mas também melhora o absenteísmo, né? Diminui a falta do trabalho e principalmente por conta dos acidentes, que acabam diminuindo, já que os profissionais ficam mais atentos quando estão treinados e são relembrados sobre a importância, por exemplo, do equipamento de proteção individual. Entendemos então que a sua organização deve estar preparada para os treinamentos, como já dissemos, frequente, se possível diário, com um treinamento supervisionado pela liderança, diário, como se fosse um diálogo de segurança,
falando, por exemplo, da importância do uso dos equipamentos de proteção individual. É importante que a sua organização pratique, então, bons hábitos, seja diariamente, pequenos treinamentos com os líderes liderados. Isso pode ser estimulado pela alta liderança. Pequenos treinamentos, coisa de 10, 15 minutos, de pé, todo mundo junto, funciona muito bem e com certeza vai diminuir os acidentes nos locais de trabalho da sua organização. E hoje nós vamos ver com mais frequência os treinamentos online, que já viraram aí moda em virtude da Covid-19, inclusive para as organizações. Vocês vão ver no futuro aí, tá bom? Espero que tenha ajudado você, gestor, e também a sua organização. E não se esqueça, se você gostou, curta e compartilhe à vontade. Muito obrigado.